O tema de hoje para a nossa meditação é as bodas do Cordeiro. Disse Jesus: podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Ao ser questionado pelos escribas acerca do jejum, Jesus respondeu aos religiosos, revelando uma importante profecia que esteve oculta há 600 anos antes da vinda do Messias. Isaías 62:5. Porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Os religiosos buscavam ocasião para surpreender Jesus em alguma coisa. Os saduceus, por sua vez, diziam não haver ressurreição. Ao ser questionado, disse-lhes Jesus: na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Examinando as Escrituras, não há uma sustentação bíblica para afirmar que após o arrebatamento da igreja, haverá um casamento no céu, onde se dará as bodas do Cordeiro, e 7 anos depois, Jesus voltará com os anjos e a sua igreja para estabelecer o milênio neste mundo. Segundo a tradição e os estatutos de Israel, um jovem deveria se casar com uma virgem que fosse da mesma parentela. As bodas eram uma festa após o casamento, quando os convidados recebiam vestes nupciais para participar de um banquete na casa do pai do noivo. A parábola das bodas mostra o amor e a paciência do Senhor com o seu povo. Por vezes, o pai enviou seus servos a chamar os convidados para a festa das bodas de seu filho. Mas muitos dos convidados não só excusaram o convite, mas ultrajaram e mataram os servos enviados. Então disse o rei: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas do caminhos e convidai a todos o que encontrareis, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. Entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O casamento entre Cristo e a Igreja Apostólica, a esposa do Cordeiro, foi selado logo após a ressurreição de Cristo, quando, na sua vinda secreta, ele se apresentou em particular aos seus discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Este foi o primeiro batismo com o Espírito Santo, uma aliança eterna de fidelidade entre Cristo e a sua esposa. Após a queda de Judas Iscariotes, Matias foi o escolhido para se juntar aos demais apóstolos, que, segundo a promessa de Jesus, na regeneração, eles se sentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A Igreja Apostólica era formada por homens simples de Israel, que não estavam contaminados pelo pecado da idolatria dos prosélitos. O chamado da igreja não foi para formar apóstolos ou sacerdotes, mas para gerar filhos para a eternidade.
Ao receber o Espírito Santo, foi-lhes dado o entendimento para compreender as Escrituras. Disse-lhes Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. 50 dias após a sua morte e ressurreição, na festa do Pentecostes, se cumpriu a profecia de Joel. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, dando início à igreja primitiva, fruto do casamento entre Cristo e a igreja apostólica, confirmando assim o pacto de Deus com Abraão, que disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve 2 filhos, Ismael, o filho da escrava, e Isaque, o filho da promessa. 2 povos que estiveram separados por 42 gerações, mas em Cristo Jesus a parede de separação foi derribada e de ambos os povos se fez um. As 7 cartas do Apocalipse, enviadas às 7 igrejas da Ásia, apontavam que o tempo profético para Israel estava próximo. No ano 70 d.C., veio a queda de Jerusalém e a destruição do templo. O remanescente do povo fugiu para os 4 cantos da terra, dando início à entrada da plenitude dos gentios. A Bíblia nos diz que muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda hoje, os religiosos se dirigem ao Muro das Lamentações, que está em Israel, orando a Deus pela vinda do Messias. Estes aguardam a vinda de um profeta para anunciar o reino eterno. Contudo, o próprio Senhor Jesus afirmou que Elias já veio, conforme Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Disse Paulo: porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério para ver se de alguma maneira posso provocar ciúme aos da minha carne e salvar alguns deles. Paulo enviou aos irmãos uma epístola de saudação e advertência. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A expressão Maranata teve sua origem do aramaico, composto por 2 palavras, Maran, o Messias virá, e Atá, ele está aqui. Esta saudação aparece somente uma vez na Bíblia, dita pelo apóstolo dos gentios, anunciando o cumprimento profético para Israel. A história cristã afirma que antes do nascimento de Jesus, quando um judeu encontrava outro, cumprimentava dizendo Maran. Mas após o nascimento de Jesus, quando um judeu se convertia ao cristianismo, a saudação
entre os irmãos passou a ser Maran Atá, o Messias já veio. Em João 14, 22, ao ser questionado sobre a sua vinda secreta, disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não veio a este mundo para anular o juízo de Deus sobre o pecado. Ele veio para dar direito à vida eterna para todos após a morte física. Jesus Cristo, as primícias dos que dormem, morreu e foi arrebatado. João Batista morreu e foi arrebatado. Os apóstolos morreram e foram arrebatados. Tudo isso para que se cumprisse o juízo de Deus sobre o pecado, que diz: tu és pó e ao pó retornarás. Malaquias 4:2. Mas para vós, os que temei o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E para finalizar, deixo uma reflexão. João 1,11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Seguindo uma sequência lógica do projeto da salvação, agora posso afirmar que não somos a noiva de Cristo, nem a esposa do Cordeiro, mas filhos de Deus e co-herdeiros de Cristo. A salvação é individual. O arrebatamento é individual e também individual é o batismo com o Espírito Santo. Maria recebeu o Espírito Santo e gerou Jesus. Jesus recebeu o Espírito Santo e gerou a Igreja Apostólica. 50 dias após a Igreja Apostólica receber o Espírito Santo, gerou a Igreja Primitiva. A Igreja Primitiva recebeu o Espírito Santo e continuou a gerar vidas até que se complete o número de salvos. A todos, a paz do Senhor.